Hello, protagonista! Eu estou de volta! Quem vos fala é Juliana Góes e este é o Juliana Góes Podcast. Uma alegria imensa em estar com você de novo para a gente falar de desapego, meu bem. Desapego é uma temática e tanto. Quando eu falo desapego para você, você visualiza quais tipos de cenários, contextos, pessoas, situações. Se você pudesse pausar, fechar os seus olhos e imaginar aquilo que você é mais apegada hoje em dia, o que é? Quem é? E de que forma isso é saudável de verdade. Claro que aqui no podcast, vocês sabem, a cada semana a gente traz uma nova temática e a gente gira em torno do protagonismo sustentado por alguns pilares como inteligência emocional, saúde mental, autoconhecimento e espiritualidade. A gente teve uma temporada líder protagonista com entrevistas incríveis, se você perdeu. Te convido a maratonar e lembra, se você chegou agora, segue o podcast, avalie. Se você está aqui cativa no YouTube, deixa muitos likes, porque isso ajuda essa mensagem a chegar mais longe e é o que eu acredito. Quando uma pessoa desperta, quando uma mulher desperta, ela faz com que outras pessoas despertem à volta dela. Então a missão que a gente tem aqui, provavelmente, plantando uma semente aí no teu coração e você despertando para sua luz, ou até mesmo para sombras que precisam ser olhadas e tratadas, isso impacta positivamente as pessoas à sua volta, e especialmente as pessoas que você ama. O tema do desapego para mim, gente, ele é uma questão desafiadora até. Eu vou falar em diversos aspectos, porque lá atrás, quem me acompanhava no YouTube há muitos anos, viu a minha vida, o estilo de vida, as coisas como eram. O meu signo astrológico ocidental, porque ultimamente eu venho estudando também o mapa védico, mas eu sou canceriana aqui no ocidental, tá? E dizem, né, que um dos traços do canceriano é você ser mais apegado às pessoas, é de repente ter ali alguns traços de ciúmes. Eu não tenho esses traços, mas sim, eu era muito apegada a coisas, eu era muito apegada a lugares, ou até mesmo a fazer as coisas do meu jeito, de um determinado jeito. A gente entra num lado sistemático, que também é apego, tá? E aí lá atrás, quando eu estava num determinado momento de vida, já estudando autoconhecimento, eu comecei a ler vários livros e me deparei com o conceito do minimalismo. E naquela época aquilo foi uma piração para mim, porque era muito distante da realidade que eu vivia. Então, por muito tempo eu acumulei muitos produtos de cosmética, maquiagem, porque eu trabalhava com isso. Eu comecei no YouTube lá atrás, mais de 16 anos, ensinando maquiagem. Eu ganhava muita coisa e eu distribuía pouco do que eu ganhava. Então, até então era assim. Até que chegou um momento que eu falava, gente, mas assim, eu tô acumulando, talvez pela sensação de ter as coisas uma vez na vida, e perceber que em algum aspecto elas não estão mudando o meu nível de felicidade, o meu nível de satisfação, não estão me deixando ali uma pessoa mais realizada. Você começa a questionar. Só que daí eu te pergunto, né, se talvez eu não tivesse essas oportunidades, será que eu chegaria nesse ponto de forma natural e espontânea, de questionar o quanto que a gente tem, o quanto que a gente acumula, o quanto que a gente quer as pessoas só pra nós, o quanto que a gente quer fazer as coisas só do nosso jeito? Será que se a gente passar uma vida tendo ali uma ciclicidade, sendo do mesmo jeito, será que a gente tem essas reflexões? Eu acredito que é possível, mas talvez eu tenha tido ali também um privilégio de ter acessado marcas incríveis, possibilidades de ganhar coleções inteiras e falar, poxa, legal, agora eu já sei como é ter. Então, provavelmente eu tive essa facilidade em perceber que não era essa a resposta para os meus problemas, não era isso que me faria mais feliz na vida. Ju, mas e hoje em dia? Você não liga pra nada disso? Ligo, gente. A questão do desapego não é deixar de ligar, mas é entender o teu número, é entender o quanto que te basta, qual é o seu suficiente. E com menos maturidade e menos autoconhecimento, eu não me fazia essas perguntas. Eu ia acumulando, como se tudo aquilo fosse me trazer de fato mais felicidade. Até que eu cheguei no momento em que eu comecei a questionar um vazio que eu sentia. E um vazio ali, e a vida indo bem, carreira indo bem, tudo indo bem, contratos com marcas incríveis, e eu
por que eu sinto esse vazio? O que é que tá faltando na minha vida? Hoje eu sei o que tava faltando na minha vida. Mas naquela época eu não sabia. Então eu fui, através do autoconhecimento, buscando de diversas maneiras, entender o que se passava aqui dentro. Foi quando eu comecei a fazer terapia e tudo mais. Ju, mas então o que faltava na sua vida? Eu não tinha ainda constituído uma família, eu não tô aqui para dizer que filhos resolvem também o seu problema, que vão trazer a felicidade que você busca. Mas faltava Deus. Basicamente, eu não tinha ainda uma relação com Deus, eu não tinha uma convicção, eu não tinha uma certeza. Tive, e sou muito grata por ter tido ali uma base católica, de ter estudado numa ótima escola, que me deu bons princípios, me ensinou várias coisas, mas durante muito tempo eu me questionava, cadê Deus, como é isso? Eu nunca deixei de acreditar, mas enquanto você não tem um relacionamento, fica muito mais difícil sentir. Era a percepção que eu tinha naquela época. Eu não tinha um relacionamento, eu não tinha uma consciência dos atributos, das qualidades de Deus, das passagens, ainda que eu tivesse por muitos anos na escola, tido acesso à Bíblia, mas era diferente. E aí, beleza, então essa parte eu já respondi. Faltava alguma coisa, e faltava o lugar da espiritualidade, o lugar da fé nutrida, da fé a partir de um relacionamento em que você se dedica, em que você dobra os seus joelhos, em que você se entrega, em que você confia, em que você sabe que não adianta passar uma vida ali querendo ter o controle das coisas, minha amiga. Então, quando eu olhei para esse lugar naquela época, eu ainda não tinha essa clareza, eu não tinha essa resposta. Bora, eu fui para terapia, fui fazer uma formação em coaching. Isso, gente, faz uns 10 anos, tá? E aí li o Essencialismo. Uma vez eu estava numa roda de conversa com outras pessoas que também estavam no caminho do autoconhecimento, que a gente começa a atrair as pessoas, né? À nossa volta. Você vai atraindo pessoas que estão olhando para o mesmo lugar. E aí, uma vez, uma senhora muito sábia, eu estava em São Paulo, num restaurante, eu acredito que isso tenha acontecido após um curso que eu fiz, não me pergunte do que era o curso. Eu sempre gostei de estudar, e aí me joguei num curso, e a gente foi jantar depois do curso, uma senhora, eu contando sobre essa minha dor, essa minha inquietação, e a senhora falou, olha, pelo pouco que eu tô sentindo da sua busca, não é o minimalismo. Você já ouviu falar sobre essencialismo? E a gente tem aquele clássico, né, o livro Essencialismo que eu li, e que eu sempre falo, não li até o final porque eu achei que de um momento pra frente ele ficou bastante repetitivo, eu já tinha entendido o recado. E aí eu exerci o desapego, porque até então, na minha vida, se eu começasse a ler um livro, eu tinha que terminar de ler o livro. O Essencialismo li, amei, grifei, dobrei a orelha, aquela coisa toda, apliquei na minha vida. Chegou uma hora que eu falei, gente, eu já entendi o recado. Eu acho que eu posso ser grata, fechar o livro e beleza, bora pra frente. Usei o desapego ali de entender qual era o meu suficiente até com aquela leitura. E aí você vai vendo nas entrelinhas. Aquilo que você tá buscando, quando você aplica, você sente o resultado. Não adianta você estar buscando resolver uma coisa na sua vida, acumulando conhecimento e não fazendo nada, não colocando em prática. As coisas não vão mudar. Então, um dos maiores conceitos de transformar inteligência em sabedoria é a sua capacidade de ter ações, de colocar em prática o acúmulo de conhecimento, muitas vezes intelectual, que você está tendo. Só conhecimento sem colocar em prática pode se tornar até obesidade mental, meu bem. E daí como que a gente transforma inteligência em sabedoria? É aplicando o que você está aprendendo, é dando a cara a tapa, meu bem, é saindo da zona de conforto e descobrindo novas formas de se relacionar com a vida, com as pessoas e com você. E isso eu não sabia fazer muito bem, eu acumulava muitos conceitos e pouco praticava, mas quando eu dou esse exemplo do livro do Essencialismo, foi vivido na prática, entendi, beleza, fechei, foi ótimo, sou grata. Baita leitura, super recomendo. Não é porque eu achei que do meio pro final não me atendeu, mas que não serve pra você, imagina, nada a ver. É a minha percepção pessoal. E dali, gente, eu entendi mesmo que eu não sou uma pessoa minimalista, eu nunca fui uma pessoa minimalista e o objetivo não era ser uma pessoa minimalista, mas era trazer o que deste conceito poderia deixar a minha vida mais leve, simplificar a minha vida. Porque eu percebi que no meio daquele acúmulo todo existia um baita apego emocional e não estava trazendo uma satisfação realista. E ao mesmo tempo, quando você acumula muitas coisas, e eu tô falando de
objetos, mágoas. Você pode estar aí acumulando muitos pensamentos, acumulando ressentimentos. Não precisa ser só sobre as coisas materiais, entende? E quando você está acumulando demais, você tem que gerenciar muito mais. Então, entende como isso pode estar sendo um grande gargalo de vitalidade na sua vida, o fato de você ter que lidar com todo esse acúmulo, que muitas vezes você faz inconscientemente porque, de certa forma, você ainda acredita que aquilo vai te trazer algo bom. Ai, Ju, mas como assim acumular ressentimento vai me trazer algo bom? Porque, de certa forma, se você acumular ressentimento, você está colocando alguém ali como vítima, você como vítima, alguém como culpado, e isso traz um conforto emocional, você fica rememorando, ruminando aquela história, porque você sente que você foi injustiçada e te dá esse ressentimento. Então, muitas vezes a gente está criando várias histórias de forma inconsciente que sustentam esses acúmulos emocionais também e até os acúmulos materiais. Então, resumindo essa história, gente, como que uma pessoa bem apegada, começou a trabalhar o desapego e encontrou uma coisa muito boa nisso, sabe? Quando eu percebi que não era aquela resposta que eu buscava, isso não estava solucionando os meus problemas, e que eu poderia ser livre desse padrão. Então, muitas vezes, quando você tem um padrão repetitivo, isso serve para tudo na vida, não precisa ser só relacionado ao desapego ou apego, né? Mas quando você se vê livre desse ciclo repetitivo, você ganha uma autonomia emocional. Você fala, caraca, eu consigo viver bem, eu não dependo disso. Ou seja, você tira essa dependência, essa interdependência do outro, das coisas, dos padrões, do seu jeito metódico, porque você percebe que existe uma luz do outro lado, de um jeito que você ainda não tinha testado, mas precisa colocar em prática. E aí, no auge da minha doideira daquela época, e gente, eu tô falando assim, doideira, talvez você se identifique, e você tenha passado por algo parecido, você fala, ai, Ju, mas o meu não é doideira, é que eu uso essa palavra de uma forma até positiva, porque muitas vezes é na rebeldia que a gente vai encontrar boas respostas, uma rebeldia com causa. É maravilhosa na vida, uma rebeldia no modo da bondade, em que você tá fazendo aquilo para ir para um lugar melhor, para ser uma pessoa melhor. Então a gente precisa ser ousada. E uma pessoa rebelde é uma pessoa ousada. Então eu sinto que naquele momento não foi tão no modo da bondade assim, eu fui um pouco no modo da paixão, que são os 3 modos da natureza que a gente estuda na literatura védica, né? O modo da bondade, que é o ideal, o modo da paixão, que é bom para você tirar as coisas do papel, para você ir lá com garra, recomeçar, se reerguer, e o modo da ignorância, que já é um modo mais atrelado a procrastinação, evitação, preguiça, sono, compulsão, enfim. E aí a gente entende que o melhor dos caminhos é você atingir o modo da bondade nas suas relações, na vida, com você mesma. E naquela época eu ainda não sabia de nada disso, eu agi um pouco no modo da paixão. E um belo dia eu decidi me desfazer de 70% de tudo que eu tinha, mudei para um apartamento menor e recalculei dali. E sabe que hoje eu vejo isso com bons olhos, olhos de quem dá muito valor para isso. Por quê? Talvez eu tenha errado a minha medida do meu suficiente, mas eu só saberia disso como? Na prática. Melhor do que passar uma vida hesitando, procrastinando, com medo do que os outros vão pensar, com medo do que vai acontecer, é você ir lá e fazer o que você acredita que tem que ser feito, com responsabilidade, inclusive emocional pelos outros, mas fazer. E se não for, minha amiga, vai lá e recomeça. Então eu vejo que, poxa, há 10 anos eu tinha o quê? 30 aninhos. E decidi dar uma reviravolta na minha vida, me debruçar no autoconhecimento, na espiritualidade. E aí era aquela loucura toda, né? Gente que falando, uau, me inspira, adoro. E gente falando, meu Deus, você é louca. Enfim, os haters vieram, os lovers vieram. Veio de tudo. Mas eu acho que ali foi o começo de aprender o que é escolher estar do meu próprio lado. Sustentar as minhas verdades. Então, quando você para pensar, qual foi o maior desapego? Ter colocado num bazar beneficente 70% dos meus itens pessoais?
aprendido a não ficar ruminando ressentimentos, não ficar acumulando palavras não ditas e sendo mais transparente com as pessoas, eu vejo que o ganho ali de verdade, assim, sabe, minha amiga? O ganho ali foi encontrar um novo jeito de me enxergar com mais autonomia, de mudar o meu jogo. Então, o desapego maior não foram das roupas, nem dos ressentimentos, nem dos acúmulos e nem... Eu acho que o desapego maior foi de ter passado uma vida inteira com um exemplo que eu tive em casa, de uma mãe que também gosta de acumular as coisas, mas eu agradeço ela porque ela guardou coisas minhas da infância, peças minhas de quando eu era bebê, assim, então tem um valor nisso. Mas lembra, né, qual que é o teu número, qual que é o teu suficiente, qual que é o teu limite? Talvez o dela seja diferente do meu, aprendi a respeitar. Então hoje, quando eu enxergo, eu sinto que esse melhor dos mundos foi desapegar que as coisas tinham que ser do jeito como elas sempre foram, que era o jeito como eu conhecia. Isso é muito importante na vida, porque se você chegou até aqui e teve tais resultados, se você quer ter resultados diferentes, minha amiga pode ter certeza que fazendo a mesma coisa que você fez para chegar até aqui, provavelmente não é com esses mesmos recursos, com esses mesmos comportamentos e pensamentos que você chega no próximo nível. Isso também é desapego, tá? Então, recentemente, eu dei uma reviravolta de novo, eu desde então nunca parei de fazer os bazares, tô fazendo de novo, vou abrindo espaço, faço doações recorrentes, e assim segue. Então ali eu pratiquei uma musculatura emocional sobre isso, porque eu ainda tenho uma tendência de acumular, sim, eu ainda ganho muitas coisas, sou bastante privilegiada, mas hoje em dia eu sei a importância de pelo menos 2 vezes no ano incluir as crianças nisso. E o que eles fizeram? Agora eu tô falando pra você que tá aí constituindo família, que tem uma sobrinha, uma afilhada, que tem filhos. Inclua as crianças nessa prática de que elas considerem o que é o suficiente delas, o que é realmente importante e de que forma que a gente pode compartilhar com quem precisa mais do que nós. Então lá a gente tem 2 épocas do ano, que é perto de Dia das Crianças e é perto do Natal, em que a gente senta, olha os brinquedos, as roupas das crianças e etc. Eles separam, eles escolhem o que eles vão doar. Ainda não levei eles, tem uma creche que eu ajudo aqui na região, já há muitos anos. Eu ainda não levei eles para entregar as doações, mas eu pretendo fazer isso, quem sabe nesse ano, assim, espero, para que eles possam entender aquilo que eu só falo com palavras até hoje, né? Então a gente teve um incêndio muito grave na Vila Gilda, uma região periférica aqui da Baixada Santista, e são as palafitas, né? Aqui a gente tem, de fato, a maior comunidade que vive sobre palafitas do mundo. E acontecem tragédias recorrentes, né? Então, às vezes, a gente abre também no meio do caminho para necessidades pontuais, mesmo em que as crianças tiraram várias sacolas de doação e eu encaminhei através da escola. Mas inclua as crianças nisso, porque na minha infância eu tive o exemplo da minha mãe, que eu honro, ela fez o jeitinho que ela podia. Minha mãe teve uma infância muito diferente da minha. Então, eu não vou julgar a realidade dela, mas eu não preciso ser a mesma pessoa. Eu vivo em um outro tempo, numa outra circunstância, com uma outra realidade. Então, sabe, eu acho super importante a gente honrar a maneira como os nossos pais puderam nos nutrir de exemplo, mas ter esse respeito pelo processo evolutivo da vida, de entender o que a gente leva e o que a gente agradece por ter sido daquela maneira, mas a gente escolhe, com respeito e honra, fazer diferente. E isso é libertador, minha amiga. Então, eu não sei, quando eu falei de desapego no começo, o que você visualizou, tá? Porque muitas vezes você está exigindo de uma pessoa que ela seja a pessoa que ela não consegue ser. Você está apegada a uma projeção de relacionamento que talvez você tenha visto na sua vida lá atrás e que você está tentando replicar e não é a sua realidade, não é a realidade do teu relacionamento afetivo. Então, quanto disso é projeção, é criação, quanto disso é
de repente, fora do possível hoje em dia. Ou o quanto disso tem sim razão e precisa ser discutido em palavras claras com a pessoa que te acompanha, com o teu companheiro, com a tua companheira. Porque não adianta também você ter aí um apego por essas ideias, por essa visão e não compartilhar com o outro no modo da bondade, tá? Para que você seja de fato ouvida, considerada, para que mudanças aconteçam. Então esse é o nosso cuidado, né, com o apego emocional, de entender que as pessoas têm o tempo delas, o jeito delas, a criação delas, e que muitas vezes a gente quer transformar as coisas em algo que agora não vai dar. E eu já tentei fazer isso com o meu relacionamento e não me levou para lugares muito bons. Então, quando eu falo hoje em dia, isso também levanta emoções do outro lado, que eu falo, eu parei de implicar tanto com a toalha molhada, que às vezes tá lá em cima da cama, com a cueca que caiu no chão e na frente do cesto de lavar roupa, e o povo fala, não, mas tem que brigar pelas coisas que você acha certo, mas assim, quando eu fiz não deu certo. Talvez você ainda acredite que tem que brigar e briga, então beleza, é o que você acredita. E a coisa mais linda é você poder sustentar o que você acredita. Eu, lá em casa, percebo que eu tenho melhores resultados de outras maneiras. E que são traços comportamentais do meu marido. Eu entendo, eu estudo comportamento humano, eu estudo neurociência, psicologia positiva. Eu consigo entender que não é má vontade. É simplesmente a maneira como o cérebro dele funciona, a maneira como ele é muito dinâmico, e que muitas vezes detalhes ficam pelo caminho e vão continuar ficando porque é um traço comportamental dele. E eu sei que mesmo tendo esse traço comportamental, por muitas vezes, ele, a partir da criação de consciência e da presença, ele faz diferente. Mas eu não vou exigir que ele mude isso para sempre. Então entende o que eu quero dizer? Se você sabe que ainda dá para mudar, que tem uma margem aí, beleza. Mas se você vê que realmente é algo que você tá dando murro em ponta de faca? Será? Então, cada casal sabe até onde vai, o que insiste, o que realmente é um problema. Porque daí, eu não tô falando que a gente tem que evitar discussões e conversas sérias sobre assuntos sérios. Mas os nossos assuntos sérios estão bem longe de uma toalha. Pelo menos assim eu escolhi, assim a gente escolheu, a gente tem 2 filhos, então assuntos sérios são outro rolê, né? Mas qual é o seu suficiente? Qual é o seu ideal? E de repente, qual é o apego que está te impedindo de ter uma vida mais significativa, de ter um relacionamento mais leve, de ter uma convivência com teu eu interior, tua essência, tua alma, que realmente faça sentido, meu bem. O recado está dado. Compartilha este recado com quem tá precisando. Eu tenho aqui na minha cabeça de que muitas mães da geração da minha mãe vão receber esse episódio. Então, mães que receberam esse episódio, a gente ama vocês. Só que muitas vezes a gente está enxergando algumas coisas que talvez possam ser um pouquinho diferentes e mais leves. Não é que a gente não concorda, que a gente discorda, que a gente odeia. Não vamos entrar nesses méritos. É só, de repente, um novo olhar para que vocês tenham mais tempo para o que realmente importa, mais espaço para o que realmente importa. Porque no fim das contas, minha gente, mães, filhas, avós, todo mundo que está aqui, quando a gente consegue abrir espaço pro novo, a vida muda. Seja abrir espaço mental, abrir espaço emocional, abrir espaço físico na sua casa. E várias filosofias orientais, a cultura oriental, reforça muito a importância de você realmente conservar e manter aquilo que faz sentido, porque todo o outro acúmulo material que você pode ter pode estar te impedindo de prosperar, de alcançar uma abundância na vida. Então, destralhar é algo muito bom, renova as energias, e eu recomendo que você destralhe também a tua mente, o teu coração, dos entulhos que foram ficando, inclusive das pessoas que não fazem mais sentido. Não insiste não. Tenha do seu lado e no seu coração quem quer estar do seu lado. E não quem um dia esteve, não quer mais. E tá difícil deixar essa pessoa aí, tá?
mas por você. De verdade, como um voto aí de amor próprio, tenha do seu lado. Quem também escolhe estar do seu lado tem que ser uma questão de respeito, tem que haver uma reciprocidade, senão não vale a pena. Combinado? Segunda que vem temos um novo episódio protagonista. Comenta aqui se você chegou até o final, lembra do nosso lema? Cheguei até o final! E também qual foi o insight que mais reverberou aí no seu coração, qual foi a provocação que de repente te cutucou, às vezes acontece, mas vocês sabem que eu faço isso com respeito, com carinho, mas comenta aqui porque é importante para nós entendermos o que dessa mensagem foi importante para você, para que a gente faça cada vez melhor o nosso trabalho de te servir com novas ideias, novas possibilidades e um novo modo de se ver e ver a vida. Esse é o real protagonismo. Então eu vou ficando por aqui, um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio.